Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesta noite o Senhor poderosamente abençoe o teu lar, a tua casa e todos os seus familiares. Eu sou o pastor Jefferson Roque e agradeço a Deus pela sua companhia e a você, meu querido, minha querida, que esteja me ouvindo pela primeira vez. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer a sua luz sobre ti e te dê a paz. Eu convido a você, meu querido, e peço que você se inscreva neste canal, deixe o teu like, clique no sininho para você ser notificado das mensagens. É muito importante deixar o like, o gostei. É até interessante, né? Já comentei sobre isso. Dar um gostei a respeito da palavra de Deus. O nome de Jesus, ele merece todo o respeito, toda a consideração. Nós devemos sempre louvar e exaltar o nome do Senhor. Então a mensagem que eu vou ministrar nesta noite para os irmãos, eu creio em nome de Jesus que ela é digna de toda aceitação. Amém, queridos? Então, considere, ouça até o fim, em nome de Jesus, deixe o seu like e Deus irá te recompensar, te abençoar. Eu tenho contado nesses últimos vídeos o meu testemunho, as minhas experiências no campo espiritual, familiar, pessoal, abrange todas as áreas. Há histórias que eu contei aí, em nome de Jesus, talvez você esteja ouvindo aqui pela primeira vez, depois vocês procuram, são histórias que o ouvido comum duvida, como foi o caso lá da luz que veio sobre mim há muitos anos e eu fui levado para um lugar que eu não sei o que é até hoje, e tantas outras. E hoje eu quero falar algo que eu mencionei no último vídeo, e eu quero, em nome de Jesus Cristo, mencionar com muita atenção, falar com muita atenção, com muita responsabilidade, e pedir aos irmãos que reflitam nesta história, nesta palavra. E quando falo história, estou dizendo algo real, algo verídico. Isto ocorreu comigo e eu estava analisando isso há pouco tempo e pensando, falei, meu Deus, não é que certas coisas acontecem e não pode ser coincidência. E não é coincidência, irmãos. Eu tenho vivenciado e conhecido coisas de pessoas que às vezes perdem o temor por Deus, pelo Senhor. Não é respeitar o homem ou a mulher. Não é esse o caso. Mas quando alguém tem a responsabilidade e o amor com a obra de Deus, a gente tem que pensar muito, sabe, irmãos? Se você, porventura, maltrata, despreza, ofende, pense muito, pense nisso, peça a Deus desculpa, perdão, porque perder a proteção de Deus, perder o zelo, o cuidado de Deus é muito sério. E eu estava analisando isso. Isto é possível sim, irmãos. Perder a proteção do Senhor, isto é possível sim. E o que eu estou dizendo, isto tem a ver com os fatos, as histórias que eu irei contar, o que ocorreu comigo. Amém? Então, em nome de Jesus.
desde o início da minha caminhada na obra do Senhor, eu sempre encontrei muitas barreiras, muitas pessoas que se levantavam e levantam contra a minha vida devido eu pregar e anunciar a palavra do Senhor sem a maquiagem. Eu não aprovo, não gosto de igrejas teatrais e aprovo igrejas que dizem que está com Jesus, mas utilizam objetos para aumentar a fé de alguém, como se Deus precisasse de amuleto. Então, às vezes eu chegava no ministério, era convidado e já chegou o fato das pessoas estar distribuindo ali chave, distribuindo martelinho, sabe, essas coisas que feitas pelas mãos dos homens, e aquilo ali sendo apresentado, sendo ungido, entregando às pessoas e colocando como se tivesse algum poder. Ué, se você pega algo feito pela mão do homem, consagra a Deus, unge a Deus, para que aquilo passe a ter algum poder, por que você não utiliza então esta fé em um objeto e põe em você que foi feito pelas mãos do próprio Deus, aonde o próprio Senhor Jesus fala que nós somos os instrumentos, é nós que somos a imagem e a criação do Senhor, que nós não podemos ter diante de nós nenhuma imagem esculpida, nem semelhança que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, nem nas águas, que somos nós os representantes de Jesus. É só ler os evangelhos. Então surgiam muitas perseguições. Por quê? Porque isto tira o lucro. Você compreende que as igrejas, muitas igrejas, não são todas, muitas igrejas ficam cheias devido a esses artifícios, não é? Então cada dia tem um envelope, cada dia tem um objeto, cada dia tem alguma situação para obrigar a pessoa a ir ao culto, a ir na igreja, sendo que nós devemos chegar diante de Deus com o coração limpo e puro e sincero, com a mente voltada totalmente em agradar a Deus. Então quando você vai para o culto, você vai em espírito e em verdade. Pois bem, então esse é o primeiro ponto. Quando a pessoa ela se levanta contra os servos de Deus que estão servindo a Deus, essas pessoas elas podem cometer um terrível agravo contra si mesmo. Eu vou contar aqui um fato e eu quero contar, como eu disse, com muito cuidado. Eu não tenho desejo, não tenho vontade alguma de machucar ou entristecer, seja quem for, não tenho. Mas Deus entristece quando alguém deseja nos ferir, deseja nos machucar. Deus se entristece. Então, essas pessoas que tentam nos ferir, elas estão sendo usadas pelo diabo. E o diabo vai levar de um lado para o outro, como uma folha seca, como aquela canção muito conhecida, né? É levada de um lado para o outro, arrastada por ventos. Então no passado, eu vou contar algumas. Houve um homem que ele estava em uma questão defendendo algo que eu não concordava, porque na verdade era um levante, uma situação mentirosa, de engano. Então essa pessoa ela estava ali apresentando seus argumentos, né, este homem, e eu questionei. Eu falei, não, agora é minha vez de falar. Falei dessa forma, eu falei, não, eu já ouvi, agora é minha vez de falar.
E essa pessoa, ela foi tão agressiva, ignorante, porque ela utilizou da sua posição social, da sua condição financeira, e proferiu palavras de ofensa à minha pessoa. Isso já tem muitos anos. Eu me calei, fiquei em silêncio para não gerar mais situações desagradáveis, porque a palavra do Senhor nos fala que nós não devemos bater boca, né? Ser provocantes de discussões que não levam a lugar algum. Tudo bem, os anos passaram, depois eu fiquei sabendo que essa pessoa era uma pessoa desviada, era afastada dos caminhos do Senhor. Talvez aquela fúria toda contra mim, esse homem que tinha uma posição já assim de destaque, talvez porque eu servia a Deus e a minha maneira de falar, eu sempre falo graças a Deus, eu falo em nome de Jesus, em qualquer assunto meu sempre eu menciono isso, já sai naturalmente, e graças a Deus eu quero, Senhor, que sempre continue assim. Então eu fui ofendido, machucado, né? Anos passaram, encontrei novamente com essa pessoa, e essa pessoa, ela me agride novamente com palavras, em outras palavras, me colocando abaixo de zero, demonstrando que ela era superior a mim, porque humanamente dizendo, segundo a palavra do Senhor, os ricos que se levantam, né, contra os pobres ou arrastam aos tribunais, eles que nos oprimem, nos maltratam. Então essa pessoa, ela desfez de mim, me chamou de eu não quero assunto com esse indivíduo, tal, assim, com essa arrogância, sabe, quando você presencia quem estava ao lado, assim, olhou assim, e eu novamente me calei, né? Mas dentro de mim aconteceu algo diferente, uma coisa que eu não sei, aquilo me machucou tanto que eu falei assim, meu Deus, o que essa pessoa pensa que que ela pensa que é alguma coisa, né? E o tempo assim passou, e já não foi um longo tempo, como da primeira vez que eu a encontrei. Quando passou um certo tempo, eu cheguei assim, isso foi coisa de nem um ano, sei lá, 6 meses. Aí chega aos meus ouvidos uma notícia. Aquela pessoa, ela perdeu as pernas. Ela teve suas pernas amputadas. E eu fiquei assim, pensativo, assim, tão soberbo, né? Pensando, não vibrando, mas pensando, tão soberbo, andava com aquela postura, né? Com aquele jeito, se considerando ou se achando melhor. Você deve conhecer pessoas assim, com certeza. Altivo. Aí perdeu as pernas. Aí Deus já colocou então essa pessoa numa posição agora que ela também vai precisar de alguém. Ela vai precisar de atenção e cuidados. Talvez você pergunte, Deus faz isso, pastor? Amados, eu não sei. Deus pode fazer qualquer coisa. Eu sei que Deus ama todos. Mas se a pessoa, ela aborrece, ela entristece ou machuca alguém que o ama de verdade e serve a Deus, essa pessoa, ela pode ter perdido a proteção do Senhor, e o inimigo agiu e fez acontecer, né? Como ele não morreu, talvez como Jó lá, não toque na vida dele, não morre, mas agora se tornou uma pessoa com necessidades especiais, debilitado, né? Está debilitado, está numa cadeira de roda. E eu não encontrei essa pessoa mais, e se eu encontrar também, não irei fazer nada com altivez, jamais, misericórdia, né? Até me compadeço e afirmo, não me alegro nessas coisas. Mas eu comecei a juntar uns fatos
eu comecei a juntar uns fatos que lá na minha juventude havia um rapaz que ele sempre me cercava na esquina e ele ali ele furava o leite. Eu não sei se os irmãos lembram daquele leite que vinha em pacote. Eu nem sei se ainda tem, irmãos. Aquele leite que vem no saquinho. Se tem, eu não vi mais, mas tem muitos anos que eu não vejo esses leites de saquinho, não é? Que a gente comprava ali para ferver, não é isso? Hoje a gente vê mais o comum mesmo na caixinha. Então esse menino lá, esse rapaz sempre me cercava na esquina, furava meu leite, bebia metade do leite. Eu tinha que chegar em casa com aquele leite furado, levava bronca, eu tinha medo de falar que era ele, e eu ficava que era eu e tal. Até que um dia nós brigamos na rua, sabe? Brigamos mesmo, nós era criança assim, né? De uns, sei lá, 10, 12 anos no máximo. Aí nós brigamos ali, aquilo cessou. Aquilo passou. Aí nós nos tornamos adolescentes ali e tal. E ele sempre ficava provocando uma questão, uma briga, procurar uma briga comigo. E nós brigamos uma outra vez, adolescentes de novo. Detalhe, irmãos, eu não estava em Jesus Cristo, tá? Contei o caso do primeiro aí, já era convertido. Agora isso aí, mas eu fiquei juntando esses fatos. Eu fiquei juntando esses assuntos. E passou mais um certo tempo. Nós tínhamos ido, tinha eu e um outro amigo, nós tínhamos ido numa barragem, numa represa. Esse rapaz me empurrou lá embaixo. Um frio que estava, o tempo fechou, estava muito frio, a água gelada da barragem lá da represa. Ele me empurrou lá embaixo, naquela paredão, né, de concreto onde a água estava. Eu fui lá no fundo, assim, aquela água gelada. Aí eu mergulhei, saí e tal. Aquele negócio todo. Não sei por que tanta perseguição. Não sei por quê. Ele me empurrou lá embaixo, uma altura até muito considerável. Mas eu caí dentro da água, que o lugar era muito profundo. Mas graças a Deus eu nadei e saí. Então olha bem para você ver. Passado uns anos, ele mudou da cidade e foi para uma outra cidade. E depois chega a notícia que ele foi procurado por alguém. De repente alguém chegou na casa dele lá procurando por ele. Ele se apresentou, sou eu. E a pessoa o matou. Descarregou o revólver, atirou e matou a pessoa. Então essa pessoa morreu. Eu fiquei pensativo, eu falei assim, mas interessante, com um lá que me ofendia, me afrontava, não sei o que. Aconteceu isso, agora esse outro morto. E eu continuei, eu fui vasculhando as coisas, irmãos. Eu fiquei vasculhando as coisas, é muito sério, isso não pode ser coincidência. Existe algo. Há muitos anos eu congregava no ministério e eu não sabia que o meu pastor, né, no caso, ele mexia com construção e eu queria fazer um cômodo aqui em casa. Aí ele falou, eu faço lá para você, tal, cobro um bom preço, não sei o quê. E a gente combinou, ele veio fazer o serviço, o pastor. Uma bênção de pessoa. Aí ele veio fazer o serviço e nós, né, ajudando ele fazendo o trabalho e o assunto fluía da obra. Aí de repente um irmão já morava, irmão de igreja, né, apareceu aqui em casa. Tal, chamou lá na rua, eu fui lá. Quando chegou lá, começou a falar um monte de coisa pra mim. Começou a falar um monte de coisa esquisita. Eu não sei se ciúmes, que o pastor estava na minha casa fazendo um trabalho, né? Detalhe, eu tinha contratado ele, combinado pagar, né?
nada que o pastor estava fazendo gratuitamente. E ainda que fosse, não é da conta de ninguém, né? Se o pastor quisesse fazer algo para alguém, para mim ou para uma outra pessoa. Então essa pessoa chegou, começou a falar alguma coisa de igreja, assim, e que sabia aquilo, sabia aquilo outro. Eu fui dele numa resposta, falei lá assim, irmão, você tem que ler mais a Bíblia para você entender as coisas, o que você está falando, tal. Aí o pastor falou para mim, olha bem para você ver a sabedoria, o pastor falou para mim assim, não vale a pena. Não vale a pena. Em outras palavras, render assunto. Não é a pessoa que não vale a pena, irmãos. Render o assunto. E é verdade, tem coisas que não vale a pena render assunto. Porque você vai ficar dando soco em ponta de faca. Quem vai sair machucado vai ser você. Né? Tudo bem. O tempo passou, sempre Deus dá oportunidade para todos. Mas eu estou falando de proteção. Do zelo de Deus para com cada um de nós. O tempo passou, eu faço cultos aqui em casa, né? Tenho, graças a Deus, o costume de fazer cultos aqui em casa. E estava vindo uma quantidade boa de pessoas, sabe assim, quando falo boa, bastante gente, né? E, às vezes não tinha nem lugar para as pessoas sentarem, né? Graças a Deus. E essa pessoa, esse irmão veio com a sua esposa, na época ela estava viva, hoje ela já faleceu, e veio e tal. Aí chegou um dia da gente, que a gente ia alugar um salão, né, que a gente estava fazendo as reuniões aqui, querendo um local melhor, maior. Aí eu tive que separar alguns irmãos para obreiros, né, porque já estava na caminhada. Mas ele não foi colocado, porque ele não estava participando desde o princípio. Porque tem que ter uma diretriz, é verdade. Se você faz uma reunião, fala, olha, a pessoa para ser obreiro tem que participar disso aqui, de todos e tal. Ele então não foi. Então ele não quis seguir mais. Então a pessoa manifestou que a pessoa estava interessada somente na consagração, não em servir a Deus. Queria o título, né, de evangelista. E não foi. Então eu liguei para ele, falei, me convidei, nos faz uma visita, vem cá, você sumiu, tá? E ele falou que não sei o que, tal, né, que não iria, tal. Mas uma pessoa, muito tempo antes, tinha me dito que ele estava muito irado comigo e desejando um monte de coisa ruim para mim. Olha bem para você ver. E isso é pessoas que se dizem crentes, né? Que falam que são servos de Deus. E a pessoa falou assim, eu nem sei se eu poderia falar, mas estou contando para você não ficar muito... ficar mais atento, né? Ficar com a mente assim muito desligada acerca dessa pessoa, não. E contou, eu fiquei, meu Deus, não, que isso? Vai falando coisas terríveis, me amaldiçoando mesmo. A palavra até é ruim de dizer, mas falou assim, não, que queria me ver arruinado. Olha bem para vocês verem, irmãos. E a gente fala essas coisas com muita seriedade, tá? Eu não desejei nenhum tipo de mal para essa pessoa, só me distanciei, né? Mas no decorrer do tempo, a notícia chega nos meus ouvidos, vem e me conta que fulano, esta mesma pessoa, agora essa outra pessoa, perdeu as pernas também. Amputaram as pernas da pessoa. Então agora já eram 2. Olha bem, e falando assim, é tão estranho. Um foi morto, 2 com as pernas amputadas. A gente fica assim, meu Deus, existe uma ligação no campo espiritual. Essas pessoas, na verdade, eu acho que elas distanciam de Deus e o inimigo vem e provoca um sofrimento nessa pessoa, até para essas pessoas refletirem, né? Ao que morreu, eu não sei com que se envolveu, mas aconteceu, né? Há um outro caso também de uma pessoa que sempre aparecia na igreja e ficava ali apurrinhando, atrapalhando
nos cultos, sempre. Toda a vida apareceu lá, causava arruaça, né? E a gente mantinha aquela maior paz para evitar o problema. Tempos atrás, sumiu, né? A gente sumiu. Aí alguém me fala: sabe aquela pessoa? Encontrei com aquela pessoa. Tá com o braço quebrado, tá com o corpo todo machucado, rosto roxo, caiu da escada, quase morreu. Então, amados, falar se é Deus, eu creio que Deus ama todo mundo, mas o diabo odeia todo mundo. O diabo odeia todo mundo. E quando nós nos levantamos contra alguém que serve a Deus, o que acontece? A pessoa passa a lutar contra Deus, segundo a palavra do Senhor. E quando a pessoa ela luta contra Deus, ela vai perder a batalha, ela vai perder a guerra. Né? Até ela identificar que vai ser inútil permanecer nessa batalha. E tem muitas outras histórias, mas o tempo, senão, fica muito prolongado, em nome de Jesus Cristo. Então eu quero que todos vocês prestem atenção. Não se levante contra a vida de pessoas que estão servindo a Deus. Não é os falsos profetas, porque o nosso Senhor Jesus, ele fala que os falsos profetas, eles têm que ser denunciados, porque as obras deles os condenam. Então, as obras dos falsos profetas, nós sabemos que é engano, artifício, esses truques que ficam mostrando em certos lugares, endeusamento do homem. Mas com os que servem a Deus, nós temos que orar em favor uns dos outros e não nos levantar. Então, em outra oportunidade, estarei contando outros relatos em nome de Jesus, visões para que isso edifique a igreja em nome de Jesus Cristo. Que Deus tenha compaixão desses irmãos que perderam as pernas, o outro que quebrou o braço e o corpo, que endireite os caminhos. E detalhes, todos desviados do Senhor, todos afastados. O que morreu, eu já não sei se servia outro, tinha outra fé, não sei. Isso eu não sei. Tá certo? Então nós vamos falar com Deus, nós vamos orar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos colocar a nossa família, a nossa vida na presença de Deus. Eu peço a você que deixe o teu like, se inscreva no canal, em nome de Jesus, clique no sininho, apresente esse trabalho aos seus parentes, seus amigos, em nome de Jesus. E se você assim puder e quiser, nos apoie, em nome de Jesus, com qualquer valor, é muito bem-vindo. O número do Pix está a chave, né? Chave Pix, está na descrição do canal. Vamos orar, amados. Vamos honrar a Deus, glorificar a Deus e crer na promessa do Senhor. Deus guarda os seus servos, amados. Poderoso Pai e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu louvo o Senhor, meu Deus amado, porque o Senhor é fiel, verdadeiro. O Senhor nos guarda, nos protege e nos livra de todo mal. Que toda miséria, praga, obra de macumbaria, feitiçaria, tudo que não presta, nós declaramos em nome do Senhor Jesus para longe da nossa casa, para longe dos nossos amigos e familiares. Senhor, abençoe, Pai. Abençoe esse irmão que está ouvindo, essa pessoa que está, Senhor, na tua casa agora, esse que está indo trabalhar, esse que está voltando da escola. Em nome de Jesus, dá um descanso, abra as portas do emprego, abençoe este casamento, abençoe esses filhos, as crianças, ó Pai. Abençoe a vida ministerial, que essa pessoa passe a orar mais, a buscar mais, porque o Senhor é um Deus verdadeiro. O Senhor, Pai amado, é o Pai de todos nós, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor guarda, o Senhor cerca os seus filhos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que a sua compaixão, a sua misericórdia esteja sobre todos nós. Livra-nos em nome de Jesus do mal olhado, das línguas mentirosas, enganadoras.
Livra-nos em nome de Jesus dos encantamentos contra o teu povo. Não vale, não pode ter encantamento. Venha nos guardar e nos cobrir. Por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, a qual nós confessamos como nosso Deus e Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta noite. Abençoe a todos de uma forma poderosa. Assim seja. Amém. Meus queridos, tenham todos uma maravilhosa noite na presença de Jesus Cristo. Fiquem